Olá, Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Justiça Suíça revoga efeito suspensivo dado a Guerreiro e peruano vai ter que cumprir 8 meses de pena sem jogar futebol. Recém-contratado pelo Internacional, clube diz que ainda não tinha recebido notificações. Aberto o retorno do Brasileirão com grandes jogos. O líder São Paulo tropeçou e empatou com o Paraná por 1-1 na Vila Capanema. Situação do Corinthians caótica. Time dirigido por Osmar Loz empata por 1-1 com o Fluminense no Maracanã. Tudo isso, a vitória do Internacional sobre o Bahia e muito mais sobre os 2 jogos que fecham a rodada hoje, você acompanha agora no Jornal Sport News. Além da coletiva do técnico Filipão, a primeira pergunta você também acompanha. Confere só no Jornal Sport News. Na Vila Capanema, no Paraná, Paraná 1, São Paulo 1, tropeço do líder do Campeonato Brasileiro, abriu o placar cedo. Primeiro tempo não foi do São Paulo. São Paulo criou boas oportunidades, foi com frequência ao ataque, teve chance de fazer o segundo, o terceiro. O Diego Souza podia ter feito gol de placa, mas o Sidão foi primordial. No primeiro tempo, o Paraná, depois que tomou o gol, foi para cima e o Sidão fez 2 defesas espetaculares. Segundo tempo foi do Paraná também, buscando o gol. Mas no primeiro tempo o Paraná chegou com muito perigo e o São Paulo não podia ter deixado esse resultado escapar. Um resultado muito importante contra uma equipe fraca, medíocre, como é o Paraná, querendo ou não, né? É 20º colocado, então não tem como. São Paulo poderia ter segurado o resultado porque tem mais time, não podia ter desperdiçado as oportunidades e desperdiçou e acabou perdendo 2 pontos. E esses pontos que seriam primordiais para a equipe de Diego Aguirre no futuro no Campeonato Brasileiro, né? Então, não podia ter deixado escapar, mas São Paulo jogou bem, São Paulo não jogou mal. Agora, São Paulo não efetivou oportunidades claríssimas que teve, com o Rojas no início da partida, com o Diego Souza que quase fazia gol de placa, entende? E aí, a equipe do São Paulo acabou tomando esse gol, aí o Júnior empatando em um contra-ataque muito rápido da equipe do Paraná. Eu tenho que fazer um elogio também aqui à equipe do São Paulo pela rapidez dos contra-ataques, pela rapidez em que o time troca passes, pela rapidez em que arma as jogadas. Então, nisso o São Paulo está de parabéns. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio 1, Cruzeiro 1. Primeiro tempo foi morno, sem grandes oportunidades, sem grandes chances perigosas, a não ser esse golaço do Bruno Silva. Aí ele colocou o Cruzeiro na frente do marcador para cima da equipe do Grêmio. O segundo tempo foi do Grêmio. Um gol do Everton Cebolinha, um golaço no ângulo também, 2 golaços na partida. O Everton Cebolinha mostrou porque ele tem que estar na seleção. O Grêmio no segundo tempo melhorou muito o seu desempenho, foi uma equipe mais produtiva. O Cruzeiro caiu muito de desempenho, olha aí, golaço do Everton Cebolinha. O Grêmio estava com o time titular, né? O Cruzeiro com o time reserva, então um ótimo resultado ainda para o Cruzeiro jogando fora de casa, equipe tão forte como o Grêmio. E o Fábio ainda defendeu o pênalti do Luan. Então, de parabéns à equipe do Cruzeiro, porque foi a Porto Alegre, é muito difícil jogar em Porto Alegre, eles foram e conseguiram fazer esse resultado aí, um resultado de empate. A torcida do Grêmio apoiou o tempo todo, então parabéns ao Cruzeiro e parabéns ao Grêmio também. E a gente vai terminar essa análise desse jogo aí do Campeonato Brasileiro com esse golaço. Everton Cebolinha! No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras 2, Botafogo 0 e 2 gols do Lucas Lima. Defesa segue intacta, Palmeiras amassou o Botafogo o jogo inteiro. O Dudu ainda perdeu um pênalti, então foi um jogão. Olha aí o golaço, Lucas Lima, que depois que o Filipão chegou,
tá jogando muita bola, Lucas Lima. Agora o time do Palmeiras jogou muita bola durante toda a partida, amassou o Botafogo nos dois tempos, criou muitas oportunidades, perdeu inúmeros gols, perdeu um pênalti. Então foi um jogo em que o Palmeiras poderia ter construído uma vantagem ainda maior para cima do Botafogo já no primeiro tempo. Aí, falta! E Lucas Lima bate uma falta maestral para colocar para o fundo das redes. Olha aí, o Saulo ainda tocou na bola, mas não adiantou. Lucas Lima, Palmeiras 2-0. No final da análise eu mostro o pênalti do Dudu, mas olha, foi uma partida em que o Palmeiras conseguiu ter um controle de jogo, conseguiu ter uma defesa intacta, mais uma vez a defesa, e o time não é retranqueiro, por incrível que pareça. E o Everton ficou dormindo na barra, porque o Botafogo é uma equipe totalmente inoperante, improdutiva, não criou nenhuma oportunidade, o Everton não trabalhou quase nada na partida, já o Saulo, pegou pênalti, teve que fazer um monte de defesas nessa partida, que o Palmeiras foi totalmente dominante no Allianz Parque, deixou sua torcida com um sorriso de canto a canto, e o Palmeiras vai chegando, e o Filipão mostra para todos os treinadores anteriores do Palmeiras que não precisa ficar colocando time em reserva, não precisa ficar poupando o time inteiro para priorizar outra competição. Ele tá bem na Libertadores, vai jogar com o Cruzeiro na Copa do Brasil e tá bem no Campeonato Brasileiro. Então o Filipão vai fazendo um ótimo trabalho à frente do Palmeiras. E eu destaco a movimentação do Palmeiras, principalmente nas bolas aéreas, em que todos os jogadores se movimentam para tentar cabecear. O Borja cabeceou para fora, o Antônio Carlos raspou a bola e colocou na trave. Então é um time que se ajuda, é um time que joga muito pelo coletivo e despreza o individual como é para ser. E o Filipão tá fazendo um ótimo trabalho. Aí o pênalti do Dudu que ele perde, o Saulo defende, reveja o lance. Dudu perde o pênalti, coloca muito gasteiro, Pelo amor de Deus. Na Arena Fonte Nova, na Bahia, Bahia 0, Internacional 1. Jogo que foi truncado em grande parte de sua totalidade. Primeiro tempo, o Internacional perdeu uma grande oportunidade com o Camilo. E aí, o gol do Internacional, Patrick, 22 minutos do primeiro tempo. O Internacional abriu o placar, controlou o jogo, teve o controle tático e técnico da partida e conseguiu levar o resultado da Bahia. E um resultado para lá de importante para a equipe do Internacional, brigando pelo título aí com São Paulo. Consegue uma vitória fora de casa diante da equipe do Bahia. Difícil jogar lá na Fonte Nova, apesar de o momento do Bahia não ser dos melhores. E o segundo tempo foi um jogo morno durante todo o tempo. Equipes atacando, ataque lá e cá, sem grandes oportunidades assintosas de gol, a não ser o gol do Internacional. Mas o Internacional, mais uma vez, mostra consistência para jogar futebol. Porque mostra aí um jogo que não foi muito bom da equipe do Internacional, Troca de passes, aí faz aquele ataque, aí o goleiro pega, aí o Bahia vai para cima, aí também não consegue fazer grandes coisas. Foi esse tipo de jogo que a gente está acostumado a ver com certas equipes no Campeonato Brasileiro, mas um ótimo resultado para o Inter. Já o Bahia fica com aquele gostinho de quero mais, de que podia ter feito mais na partida porque construiu oportunidades boas de gol, mas não conseguiu fazer, O Marcelo Lomba trabalhou no segundo tempo, o Bahia foi pra cima, deu trabalho à equipe do Internacional. Agora, não conseguiu fazer o gol porque não criou oportunidades com tanta qualidade, não trabalhou bem a bola. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense 1, Corinthians 0. Mas uma atuação vergonhosa do Corinthians, não tocou na bola. A primeira oportunidade do Corinthians foi aos 30 minutos do primeiro tempo. E aí o gol do Fluminense, logo cedinho tomou o gol a equipe do Corinthians. O Corinthians não conseguiu reagir. E se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha sido humilhado ontem no Maracanã. Repetiu a catastrófica atuação diante da equipe do Grêmio. O Corinthians foi dominado em toda a partida. Se eu disser que o Corinthians deu 3 chutes no gol, eu tô sendo muito bom. Na melhor das expectativas, foram 3 chutes no gol. Uma vergonha. Fluminense dominou a partida, teve as melhores oportunidades,
teve o controle, tocou melhor a bola, trocou melhor os passes. O Romero foi expulso, né? Porque para mim não devia ter sido expulso, né? Porque foi lance para amarelo, não devia ter sido expulso o Romero. O Corinthians jogou com um jogador a menos desde o primeiro tempo, a gente tem que ver isso aí também, mas não justifica, porque mesmo com os 11 em campo, o Corinthians não conseguiu aplicar nada de produtivo na partida no Maracanã. Foram os 2 tempos com o Corinthians com futebol paupérrimo, futebol pobre. Agora o Loz já tá balançado. Por quê? Porque ele perde pro Fluminense no Maracanã. Ele perde pro Grêmio em casa. Ele perde 2 jogos que são primordiais, que são importantíssimos para a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro, e não jogando nada. Porque nos 2 jogos o Corinthians amassou a bola, não tocaram na bola, não deram nenhum chute no gol. Uma vergonha. Então o Corinthians precisa urgentemente de uma vitória na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque a coisa tá feia. Não estão jogando bem e o Cássio é o único que joga, porque o Cássio tá salvando o Corinthians sempre. Cássio, esse eu tenho que elogiar, porque fez defesas espetaculares ontem e salvou o Corinthians de tomar 3-4-0 lá no Maracanã. Queria que você falasse dessa vitória importante para o Palmeiras, né? Um jogo que parecia bastante complicado, mas que em 2 lances de qualidade do Lucas Lima conseguiu resolver a partida, e o Palmeiras deu um salto, não só na tabela, mas também encurtou a distância para o líder São Paulo. O jogo foi complicado desde o início, a equipe do Botafogo bem posicionada. Nós tivemos algumas dificuldades no início do jogo pela colocação do Felipe, do Moisés e do Bruno, que não deu certo no início. Depois as coisas começaram a correr como a gente pretendia, aí arrumamos. E depois a colocação do Lucas Lima no segundo tempo foi uma colocação porque nós vimos a oportunidade de trabalhar num setor que o Botafogo nos permitia, e o Lucas tem essa qualidade fantástica de armar a equipe. Foi a substituição que a gente fez para ver se concatenava melhores jogadas. Eu acho que no normal do jogo nós tivemos as melhores chances, vencemos o jogo, a gente deu mais um passo rumo à disputa que ainda a gente quer ter de Brasileirão, e vamos indo passo a passo, devagarzinho, chegando àquilo que a gente deseja em todas as competições. Felipão. Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 0, América Mineiro 2. Que fase do Sport, hein? Aí o primeiro gol da equipe do América Mineiro. Que fase horrível do Sport. Desde a parada para a Copa do Mundo, né? O time não consegue vencer, não embala. Trocou de técnico, já é a 2ª derrota consecutiva do técnico, não é? E ele não consegue resolver os problemas do Sport. E como ele disse, o Sport vai ter que se reinventar, porque não tá dando. E aí o segundo gol da equipe do América Mineiro, briga direta pelo rebaixamento, porque tomou 3 do Santos fora de casa, toma 2 do América dentro de casa. Então a situação tá complicada pro time rubro-negro. Urgente, Justiça Suíça revoga efeito suspensivo e Guerreiro não atua mais em 2018. Recurso obtido pelo jogador em maio não tem mais validade. Atacante ficará 8 meses longe dos gramados e não poderá estrear. Recém-contratado pelo Internacional, ele não vai poder mais jogar em 2018. A Justiça Comum da Suíça revogou o efeito suspensivo superprovisório concedido em maio deste ano, e Guerreiro terá que cumprir o resto
Augusto da Penha, mais 8 meses longe dos gramados. Por ter esgotado o último recurso, o peruano não tem mais caminho jurídico para tentar modificar a decisão. Guerreiro cumpriu 6 meses de pena e não poderá mais atuar em 2018. Inicialmente, o atacante foi condenado a cumprir 1 ano de suspensão por doping causado por metabólio de cocaína em outubro do ano passado no jogo contra a Argentina pelas eliminatórias. Em dezembro, o Guerreiro conseguiu a redução da pena para 6 meses, o que permitiu ao peruano voltar a vestir a camisa do Flamengo em maio deste ano e liberaria o jogador para disputar o Mundial da Rússia. Guerreiro voltou a jogar no dia 6 de maio, apenas 3 dias após ser julgado em última instância pelo Tribunal Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça. Ele participou de 3 jogos do Flamengo neste período contra a Inter, Ponte Preta e Chapecoense, marcando 1 gol contra a equipe catarinense. Ainda em maio, o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça ampliou a pena para 14 meses de suspensão. No entanto, o peruano conseguiu efeito suspensivo superprovisório na Justiça Comum da Suíça, possibilitando sua participação no Mundial de 2018. Neste mês, o atacante assinou contrato por 3 temporadas com o Internacional, mas não chegou a atuar com a camisa do Colorado. Conforme apurado pelo Globoesporte.com, o clube gaúcho ofereceu um contrato de risco e produtividade, ou seja, terá meta de participação por jogos, premiações e mais luvas a serem quitadas juntamente com o salário. Hoje o Flamengo recebe o Vitória às 7h30 da noite, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Apesar de enfrentar uma situação de favoritismo, os jogadores do Flamengo não esperam facilidades, pois entendem que o segundo turno vai reservar ainda mais dificuldades, já que todos os rivais têm que lutar por algo. O volante colombiano Gustavo Cuéllar, um dos mais regulares da equipe, falou o seguinte, abre aspas, a tendência é que o grau de dificuldade suba, pois as equipes começam a mostrar pelo que vão lutar na competição. O entrosamento aumenta e todos têm objetivos, seja na parte de cima ou de baixo. Estamos preparados para o que vem pela frente, fecha aspas, analisou o volante colombiano Gustavo Cuéllar. O técnico Maurício Barbieri concorda com esta posição, mas entende que a equipe precisa de tranquilidade para voltar a brigar pela liderança. Disse o seguinte, abre aspas, não podemos acreditar que está tudo errado, pois estamos fazendo a melhor campanha de pontos corridos do clube. Passamos da fase de grupos da Libertadores e estamos nas semifinais da Copa do Brasil. A irregularidade muitas vezes vai aparecer, pois inclusive chegaram reforços que estão se adaptando, mas acredito que com equilíbrio podemos fazer um bom jogo e passar pelo Vitória, fecha aspas, disse o técnico Maurício Barbieri. O treinador do Flamengo não confirmou a escalação, mas desta vez não deverá preservar titulares. Ele tem todo o elenco à disposição e deve manter a base considerada titular. Pelo lado do Vitória, o técnico Paulo César Carpegiani sabe a necessidade de melhorar o aspecto psicológico do grupo, que está apático. Para este compromisso, os baianos contam com o reforço do volante Arouca, que reaparece após cumprir suspensão e ocupa a vaga do zagueiro Ramon, que vinha improvisado no setor. O atacante André Lima pode ganhar uma vaga no time titular de Walter Bou. A escalação, porém, só deve ser divulgada minutos antes do confronto. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram na estreia e empataram por 2-2 no estádio Barradão, em Salvador. Naquela ocasião, o time carioca teve seus gols anotados por Lucas Paquetá e Hever. Iago e Denilson fizeram os gols dos baianos. A arbitragem no Maracanã vai ser de Wilton Pereira Sampaio, da FIFA de Goiás, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva, da FIFA de Goiás, e Bruno Bochila, da FIFA do Paraná. Provável escalação do Flamengo do técnico Maurício Barbieri: Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Gustavo Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Henrique Dourado. O técnico é Maurício Barbieri. O Vitória de Paulo César Carpegiani: Ronaldo, Jefferson, Aderlan, Juan Renato e Nicolas Benítez, Arouca, Rodrigo Andrade, Iago, Neilton, Eric, André Lima ou Walter Bou. O técnico é o técnico é Paulo César Carpegiani.
Hoje, às 8 da noite, no Estádio Independência, o Galo recebe o Vasco pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Thiago Largue tem um grande problema. O volante José Wellington está suspenso. A expectativa é que Matheus Galdesani entre na vaga. Elias, no entanto, retorna e se colocou à disposição para fazer a vaga de primeiro volante. Ele disse o seguinte, abre aspas: "A gente já treinou com o Galdesani. Quando o Adilson machucou, o Thiago optou pelo Zé. Eu já fiz essa função na Europa. Se precisar, estou aqui para ajudar a equipe. Não é das minhas características, mas se ele optar, vou fazer, pois já fiz isso na Europa", fecha aspas, destacou Elias. Thiago Largue, treinador do Atlético Mineiro, conversou com seus jogadores sobre a importância de manter a evolução apresentada nas últimas partidas. Abre aspas, "O importante é que esse crescimento continue. Melhoramos na defesa, mas sem perder a força ofensiva. Porém, este progresso precisa ser constante, pois precisamos melhorar ainda muito para atingirmos nossos objetivos. Apenas com uma atuação de bom nível, vamos conseguir superar o Vasco", fecha aspas, disse Thiago Largue. Se espera um jogo complicado. O treinador do Galo parece pensar de maneira correta, pois Valdir Bigode, interinamente na função de técnico do Vasco, dá a entender que sua equipe deixou para trás o empate contra o Ceará e está com sangue nos olhos. Abre aspas, "Vou enfrentar o Atlético lá com todas as forças que temos. É claro que temos problemas e vamos sanar esses problemas para chegar com um potencial ainda maior de finalização. Tenho certeza de que faremos um bom jogo", fecha aspas, disse Valdir. O pensamento do Vasco é recuperar os pontos perdidos para o Ceará no Rio de Janeiro. Abre aspas, "Não esperávamos aquele empate contra o Ceará e por isso mesmo estamos projetando o futuro com tranquilidade e com a certeza de que podemos render mais. É preciso recuperar contra o Atlético Mineiro os pontos perdidos em casa, mesmo a gente sabendo que não é fácil jogar em Minas Gerais e contra um adversário qualificado", fecha aspas, disse o lateral direito Iago Pikachu, que vem jogando improvisado no meio. Se o Vasco quer apenas recuperar os pontos perdidos em casa, o Galo projeta vencer por conta de objetivos maiores. José Wellington, que é o suspenso da vez por acúmulo de cartões, cede o posto a Elias, que volta de suspensão. Assim, Matheus Galdesani continua na equipe. No meio, uma dúvida de ordem técnica com Natan e Luan disputando posição. O Vasco tem problemas para esse jogo. O zagueiro Leandro Castan, com luxação e fratura de dedo da mão direita, e o lateral esquerdo Ramon, com lesão na coxa esquerda, foram vetados. Henrique assume a vaga do último. Já na zaga, as dificuldades são bem maiores, pois Breno, que poderia ser uma opção, segue com dores no joelho direito e não será relacionado. Ricardo é o mascotado e deve herdar a vaga. As duas equipes se enfrentaram em São Januário, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Vasco ganhou de virada por 2-1. Wagner e Iago Pikachu marcaram os 2 gols vascaínos, após o venezuelano Otero abrir o marcador para a equipe do Galo. A arbitragem vai ser de Leandro Pedro Voarden, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Kleber Lúcio Gil da Filfra de Santa Catarina e Jorge Eduardo Bernardi, também do Rio Grande do Sul. Provável escalação do Atlético Mineiro do técnico Thiago Largue: Vitor, Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos, Matheus Galdesani, Elias e Juan Casares, Natan ou Luan, Imxará e Ricardo Oliveira. O técnico é Thiago Largue e a equipe do Vasco, do técnico interino Valdir Bigode, Martins Silva, Luiz Gustavo, Bruno Silva, Ricardo e Henrique, Leandro Desabato, Iago Pikachu, Giovanni Augusto, Wagner, Thiago Galhardo e Maxi Lopes. O técnico é Valdir Bigode. Procurada pelo Notícias do Esporte, a assessoria do Internacional diz que até o momento não tinha recebido nenhuma notificação e que daria todo o apoio jurídico ao jogador Guerreiro e que o contrato vai amparar ambas as partes. Olha, sem dúvida, um banho de água fria nos torcedores do Internacional. A grande contratação do time colorado para a temporada, vai por água abaixo. Então, a Justiça Suíça revogou esse efeito suspensivo. Ele já tinha cumprido 6 meses de pena. A pena de 14 meses e, portanto, ainda faltam 8 meses. Ele vai ficar 8 meses
sem jogar futebol. Então, uma lástima isso que aconteceu com o Guerreiro, né? Agora, eu não acredito no Andrés quando ele fala que o Loss permanece. Não tem como permanecer porque a torcida do Corinthians está fazendo pressão, porque os resultados dele não são bons. O Corinthians não vem conseguindo bons resultados, apresenta um futebol lastimável, que ontem parecia o Santos na terça-feira, que quase não chutou. O primeiro chute do Corinthians foi 30 minutos do primeiro tempo, foi dominado pela equipe do Fluminense, como foi dominado pela equipe do Grêmio lá em Itaquera. E isso não pode acontecer, porque apesar do elenco do Corinthians não ser lá essas coisas, também não é dos piores e é melhor que a equipe do Fluminense, que é comandada por garotos. Então o Corinthians não podia ter perdido, ainda mais da maneira que perdeu ontem pro Fluminense. Olha, amanhã a gente tá de volta com o Jornal Sport News. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente traz tudo sobre esses jogos que fecham hoje a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Vitória, Galo e Vasco. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.